Agora eu quero te falar sobre esperança. Agora eu vou te dar motivos para você criar esperança. Primeiro eu vou começar com a vida de Abraão, que está lá em Gênesis. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 22. Quando Deus fala para Abraão dar o seu único filho amado como seu sacrifício. E mesmo assim, com dor, Abraão foi e ia dar, né? Entregou seu filho amado, só porque ele amava muito mais a Deus e era devoto a Deus. Então, Abraão foi lá e fez o que Deus pediu. Mas quando Abraão ia fazer assim no seu próprio filho, Deus enviou o carneirinho. Então, Deus trouxe a esperança. Mesmo com dor, Abraão foi e obedeceu a Deus. Mas aí Deus chegou e transformou a vida deles, né? Trouxe a paz para eles. Como também a vida de Jó, que foi muito sofrido. Era devoto a Deus. Perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Mas mesmo assim, com dor, ele enfrentou a vida. Mesmo assim, ele cheio de dor, ele continuou devoto a Deus. Como também Daniel na cova dos leões. Daniel estava lá com o leão. Acho que era 2 leões. E então Deus enviou um anjo para cobrir a boca dos leões. Como também mais uma fala sobre esperança para vocês. Quando Mesaque, Sadraque e Abednego estavam lá na fornalha de fogo, o rei Nabucodonosor, que está lá em Daniel 19, 3:19, falou para ele. Mandou os três amigos de Daniel para a fornalha de fogo. Então ali os 3 foi. E depois o rei Nabucodonosor viu uma quarta pessoa lá dentro da fornalha de fogo. E depois eles saíram daquela fornalha de fogo sem nenhum cheiro de fumaça. Então ali foi uma forma de esperança. Um milagre, né? Como as pessoas falam hoje em dia. Pode-se falar que é um milagre. Que aqueles 3 foram para a fornalha de fogo, chamas, e saíram de lá nem sequer com cheiro de fumaça. Então, mesmo com dor, mas acreditando em Deus, no seu Deus, que criou céu e terra, eles foram e vieram como foram. Então, se você pega essas coisas, essas pessoas que nossos antepassados foram e aconteceu com eles, você pode ter um grão de mostarda em seu coração. A esperança do grão de mostarda que falta em você. E não é só isso, porque você pode ter muito mais esperança quando você vê a vida da pessoa, como a minha. Eu também tenho mensagem de esperança para vocês. Agora deixa eu te perguntar. Por que a gente somos tão ingratos, né? Porque a gente vê Deus como tudo. Como assim? A gente agradece a Deus quando as coisas estão boas. A gente despreza a Deus quando as coisas ficam ruins. A gente despreza a Deus e bota culpa em tudo nele. Só porque ele criou tudo e todas as coisas. Mas também não é assim. Deixa eu falar uma coisa. Eu já fiquei brava com Deus. Já. E por uma coisa que a pessoa pode até pensar que foi bobagem. Eu fiquei triste com ele. Ele deixou um gato morrer que eu amava muito. O gato morreu nos meus braços. Praticamente. Então,
E eu tinha esperança que Deus poderia curá-lo, né? Porque a gente bota essa esperança que Deus pode fazer tudo e tudo, né? Porque Ele tem esse poder. E quando você crê nele, você bota todas as suas expectativas nele. Então o gato morreu. Então eu desprezei a Deus. Fiquei chateada, fiquei com raiva, fiquei triste. Mas Deus não teve culpa de eu ter ficado assim. Não teve mesmo. Porque a gente temos, né, que deixar as coisas ir quando tem que ir. A gente tem que respeitar, aprender a respeitar a vontade dele. A gente tem que aprender a respeitar a vontade, as coisas que ele faz. Que é isso que a gente não faz. A gente só quer que ele faça as nossas coisas. O que a gente quer, o que a gente pede, o que a gente sonha. Mas não é assim. Então fiquei muito tempo triste com Deus, brava por isso. Eu perdi a esperança nele. E outras vezes também perdi a esperança, mas não fiquei chateada. E eu não só perdi um gato, eu cheguei a perder um irmão encostado a mim. Eu tinha uns 4 anos, ele tinha uns 3 anos. Essa aí foi a minha primeira perda. Já perdi meus avós de parte de pai. Primeiramente perdi os meus avós de parte de mãe, que eu amava muito eles. Perdi meus avós de parte de pai e nem pude me despedir. Perdi recentemente, muito atrás também, uma segunda mãe, que também não pude me despedir. Mas mesmo assim eu também não fiquei brava nem chateada com Deus. Só fiquei pensando que eu poderia ter feito mais. E também não sei como posso reagir ao perder os meus pais. Como as pessoas ficam muito tristes e decepcionadas até com Deus, né? Quando acaba perdendo seus pais. Eu também não sei qual vai ser a minha reação algum dia. Mas sei que eu não vou culpá-lo. A gente temos que agradecer a ele pela vida. Agradecer a ele por ter nos dado a oportunidade de ter paz, de ter uma família, de ter uma vida e de ter vivido o que a gente viveu com cada um e com cada coisa que passamos. E essa é a vida que você tem que deixar Deus fazer por você. É Ele resolver todas as coisas. E você criar a esperança de um grão de mostarda dentro do seu coração, para que você possa sobreviver a este mundo. Deixa eu te dar mais um ponto de esperança. Quando você ora, você sente esperança em seu coração. Teve um tempo, uns 2 anos eu acho, uma certa hora da noite, umas 11h30 da noite, eu comecei a lembrar da minha família. Comecei a ficar pensando nos meus irmãos, na minha mãe. Então eu comecei a orar para eles. Comecei a orar para coisas boas. Então, com um tempo depois, que há uns 20 minutos, o meu pai me manda a mensagem, me liga, mostrando que o meu irmão mais novo tinha tocado fogo na casa. Então, para você ver, quando você sente algo
e você começa a orar a ter esperança, aquilo ali faz eles proteger. Deus os protegeu por causa da sua oração. Então, Deus os protegeu por causa que eu estava orando naquele exato momento por eles. Então, isso é um ato de milagre, isso é um ato de esperança. Como também, você não pode ficar chateada com Deus por alguma coisa que te acontecer. Eu fiz uma viagem recentemente e antes da viagem, uns meses, umas 3 vezes, eu havia sonhado tudo dando errado. Sonhei tudo dando errado. E no dia da viagem, eu fiz tudo que eu queria fazer. E quando eu cheguei lá, deu tudo errado. Tudo que eu tinha sonhado, deu tudo errado. E com a minha esperança que eu tava em meu coração, que iria dar tudo certo, como deu tudo errado, eu fiquei chateada, triste. Mas Deus mesmo assim ajudou em tudo. Porque neste mesmo dia, eu tinha recebido um pouco mais. Então, eu fiz a viagem dar certo. Então, Deus tentou me avisar que ia dar errado se eu fizesse tudo o que eu tinha que fazer. Só que aí eu fui pela minha cabeça e fiz. Então, não foi Deus, não foi culpa dele, foi minha culpa. Então, com esse meu erro, eu aprendo a acreditar em Deus, aprendo a acreditar que Ele mostra as coisas. Aprenda a acreditar que com a sua oração você se protege, que a oração, como ele diz, é só você procurar por ele que você o acha. Não é só essas coisinhas que acontecem comigo, mas eu quero dar uma última palavra que o seu milagre é principalmente você. O milagre, principalmente, é aquele que todos os dias você acorda, que todos os dias Deus te levanta e te dá o seu respirar. Todos os dias Ele te dá um ar que te levanta para você vencer um novo dia. Então, esse é o primeiro milagre. E o principalmente milagre é aquela vida eterna que Ele te herdou através de Jesus Cristo. Então, volta a ter esperança. Volta a ter esperança, porque com esperança você tem paz em seu coração. E não se chateie com as coisas que vão acontecer, o que aconteceram. Porque tudo tem que acontecer. Para acabar, eu falei mais sobre isso porque o mundo está precisando de esperança, né? Eu vi num vídeo uma mulher muito desanimada com a vida. Eu vou botar aí. Mas para acabar, eu vou ler aqui em Provérbios 29, 5. Que é quando as palavras de Agur, que eu acho que era o filho de um rei, que eu não sei, não lembro, mas tá aqui. Tudo que Deus diz é verdade, ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele corrigirá e mostrará que você é mentiroso.